Para quem é novo no canal, bem-vindo. Para quem já é amigo antigo, separa a pipoca e se prepara para assistir muitas histórias. No nosso caminho de Santiago, encontramos vários anjos. Isso, na verdade, já começou antes de sair do Brasil. Já fomos encontrando anjos. Depois, em Compostela, fomos encontrando muitos anjos. Só que, de imediato, a gente não sabia, não classificava imediatamente de anjos. Só mais tarde, analisando os acontecimentos, falava, porra, eram anjos, e não é um só, são muitos. Uns em evidência, outro menos, mas são anjos, mesma coisa. Olá, nós somos Max e Miriam, um casal que rompeu com as tradições, com o mundo tradicional e partiu para levar a vida de uma forma mais livre e plena. Construímos o nosso próprio motorhome e partimos rodando pelo Brasil e países vizinhos. Mais tarde, rompemos com mais barreiras e saímos da terra para vir viver a bordo de um veleiro no mar. Nesses próximos episódios vamos contar a história que serviu de alicerce para todas essas aventuras que a gente viveu como motorhome e como veleiro. Hoje eu estou usando um microfone, para ele ajudar tanto no barulho do vento, como quem sabe o som meu vai melhorar. Teve gente falando que eu falo muito baixo. Eu falo baixo mesmo. Todo mundo sempre reclama, eu falo baixo. Então eu estou tentando usar esse microfone aqui para ver se melhora um pouquinho. Eu espero que o som melhore. Então, 13 de setembro, chegamos em Jean-Pied-de-Port, uma cidade na França que era o nosso ponto de partida para fazer o caminho de Santiago de Compostela. Nós escolhemos o caminho francês e a gente queria fazer ele inteiro. Tem pessoas que escolhem começar ele em Roncesvalles, já na Espanha, mas a gente queria fazer o caminho a partir desde a França. Por isso a gente escolheu começar em Jean-Pied-de-Port. A cidade borbulhava de peregrinos e bicigrinos e a gente estava super feliz que estava lá. Começamos então a olhar todas as novidades que tinham e algumas coisas que a gente nem imaginava começaram a chamar a nossa atenção, como por exemplo essa bicicleta aí. A pousada que a gente encontrou para ficar tinha uma vista muito bonita, tudo muito limpo, a cidade, aliás, a cidade inteira, muito limpo, organizado, a vista a partir da pousada, com muitas flores na bancada, tudo, sim, era super bonito, super emocionante, gostamos bastante. Eu falei no episódio passado que a gente tinha encontrado no trem, reencontrado na pousada, o casal de coreanos, uma daquelas coincidências que é difícil de explicar, não é? Então, esse casal de coreanos, eles nos questionaram quando a gente ia embora, se a gente ia levar nossa bagagem conosco. Eu achei muito esquisito, eu falei assim, claro que eu vou levar a bagagem conosco, porque a gente não vai voltar para cá, a gente vai seguir viagem. Aí eles explicaram, não, é porque é comum que os peregrinos mandem a bagagem, o peso de táxi para o próximo destino onde eles vão ficar. E aí eles conseguem seguir de forma mais livre, leve. Aí eu falei, ok, mas aquilo pareceu meio esquisito para nós, né? Eu falei assim, de qualquer forma, o peso vai ser, eu não vou estar com o peso no ombro, quem vai levar o peso é a bicicleta, né? Só tem um detalhe, a gente estava levando 15 quilos a mais, no mínimo, por pessoa, por causa da mala bike, que a gente tinha usado para transportar a bicicleta até no avião, né?
E também porque a gente estava com uma bagagem a mais para poder usar quando a gente estivesse na Holanda. Após a bissigrinação, a ideia era ir para a Holanda para participar de um encontro de família. Ia ser a primeira vez em mais de 20 anos que a família toda, sem exceção, toda da minha sogra, da mãe do Max, iria estar junto no mesmo lugar, no mesmo endereço, na mesma hora, ou seja, era algo inusitado mesmo, de verdade. E uma oportunidade dessa não poderia ser perdida. Então, como a gente estava indo para a Holanda, ela também, eles organizaram essa festa lá. E então a gente levou esse excesso de bagagem para poder estar participando de tudo isso. Bom, a princípio nós pensamos, a gente refutou a ideia dos coreanos, primeiro porque não se sentiu confortável de estar, e a bicicleta vai levar maior peso mesmo, e são só 25 quilômetros até em Roncesvalles. Lá em Roncesvalles a gente ia despachar o peso extra pelo correio. Optamos por não fazer isso em Jean-Pied-de-Port, porque Jean-Pied-de-Port ficava na França. E Roncesvalles já era Espanha. Na nossa forma de pensar na época, falamos assim, bom, vamos economizar o máximo possível, a taxa do correio deve ficar mais barato se a gente faz isso lá na Espanha mesmo, né? E aí esses 25 quilômetros a gente leva a mais essa carga, esse peso extra. O que a ignorância e o desconhecimento não fazem, né? Faz você tomar decisões imbecis. Era uma decisão extremamente imbecil essa. Bom, esse trecho de Jean-Pied-de-Port até Roncesvalles, você tem duas escolhas. A mais complicada é passando por cima pelos Pirineus, mas é obviamente a mais bonita. São no mínimo 1.200 metros de aclive que você vai ter que enfrentar. E não é um aclive suave não. Poxa, calculei 1.200 metros em 25 quilômetros, sendo que você tem 1.200 de aclive e depois vai descer para 700, é bastante coisa. Então, é um trecho muito curto de aclive e muito mais ainda de declive. E estava lá aconselhando que se não fosse um dia realmente bom, de sol, lindo e maravilhoso que nem esse que está aqui, que o melhor seria você pegar o outro caminho, que o aclive era de no máximo 700 metros e muito mais suave, muito mais tranquilo. Mas eu e o Max falamos, poxa vida, é só 25 quilômetros, pô, a gente faz isso todo dia em 1 hora ou menos que a gente pedalava por aí, a gente estava treinando. Ah, não, nós vamos pegar o caminho mais bonito, o dia tá lindo, né? Então, tomamos nossa decisão, vamos fazer o caminho mais bonito. Saímos por volta de umas 9 horas da manhã, porque a gente tomou um café da manhã bem sossegado, bem tranquilo, temos todo o tempo do mundo, sem pressa. Saímos às 9 horas da manhã e começamos a nossa trilha. Bom, ela começou relativamente suave, mas não demorou muito. E aí começa a subir, 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 subir e as horas vão passando. A gente só tinha feito uns 12 quilômetros mais ou menos e encontramos uma pousada. A gente poderia ter escolhido ficar nessa pousada, mas ainda era só meio-dia. Era um descanso providencial, mais ou menos na metade do caminho ideal. Só que, poxa vida, são só mais 12 quilômetros. Vamos seguir, né? Vamos seguir em frente.
E depois de descansar, depois de comer, vamos seguir. Cara, o caminho é lindo. Toda hora a gente parava para tirar uma foto, mas na verdade a gente parava, as paradas eram desculpa para poder descansar, porque a bicicleta estava pesada e estava difícil. Chegou uma hora, acabou o asfalto. A gente errou o caminho, a gente olhou, não vimos nada, a gente não viu nenhuma indicação do caminho e perdemos a passagem e fomos embora. Acho que andamos uns 3, 4 quilômetros. Aí não tinha mais nada, não tinha mais nenhuma indicação de que ali era o caminho. Quando a gente parou e falou, poxa, em algum lugar nós erramos, vamos voltar. Tivemos que voltar os 4 quilômetros, somando dá uns 8 quilômetros a mais. E de repente a gente achou o marco do caminho nos indicava para entrar num pasto. Estranho aquilo, né? Quando a gente foi olhar, tinha um monte de pedras assim no canto, todas amontoadas e um monte de bandeiras e tal. Por curiosidade a gente foi dar uma olhada. E quando a gente foi olhar lá, que a gente foi ver essas bandeiras, a gente percebeu que o caminho na verdade era por ali, no meio de um pasto. Acabou o asfalto, acabou tudo. E aí, olha, foram vários quilômetros depois, eu não sei dizer quantos, continuando na subida, que pedalar assim tinha sorte se a gente conseguisse pedalar, porque era uma estrada cheia de obstáculos, na verdade. E nós fomos enfrentando, e daí com aquela bicicleta super pesada, a coisa ficou complicada. Em dado momento, a gente ainda não tinha conseguido alcançar os 1.200 metros de altitude, porque eu estava com o GPS na mão. E eu ficava olhando esse GPS toda vez para saber, já chegamos nos 1.200 metros, já chegamos nos 1.200 metros. E olha, faltava só um pouquinho. E ainda era subida. E a paisagem maravilhosa, sabe? Bom, de repente a gente viu uma casinha, o dia já estava, olha, já estava dando sinais de que nós estamos indo embora. E aí nós olhamos um para a cara do outro e falou assim, quem sabe a gente não passa a noite aí nessa casinha e continua amanhã, vamos ver no que dá. Quando a gente foi dar uma olhada lá dentro daquela casinha, cara, sem chance, sem condições. Papel higiênico jogado para todo lado, um cheiro, você consegue imaginar o cheiro? Então, esse cheiro mesmo. Não, aqui não vai dar para ficar. Não mesmo. Vamos continuar, vamos ver aonde a gente chega. E finalmente, quando o GPS mostrou 1.248 metros de subindo, o caminho começou a descida. Mas era uma descida tão forte. Vamos pedalar. Finalmente a gente vai pedalar agora. Subimos na bicicleta. Cara, o Max por muito pouco foi muito pouco mesmo. Ele não leva a bicicleta para cima de uma árvore caída lá, porque daí começa uma mata muito fechada, um tipo de um bosque. E a luz já estava indo embora. Aí a gente falou, cara, não vai dar. Olha, faltou muito pouco para ele não ter um tombo muito feio ali. Aí falamos, não vamos conseguir pedalar aqui não, a gente vai ter que ir andando. E aí colocou a bicicleta do lado assim e freando, gente, a mão doía de tanto que a gente tinha que puxar aquele freio lá, por causa da descida ser muito íngreme. Fomos assim até a hora que ela começou a ficar um pouco mais suave e aí a gente conseguiu pedalar. Nesse momento, passou um bicigrino por nós. Não, na verdade não era um bicigrino, passou um cara de bicicleta, que ele era do local, e daí nós resolvemos, vamos seguir ele, porque a gente já não sabia mais direito qual caminho seguir.
Então a gente seguiu o máximo que deu, só que esse cara na bicicleta ele era muito rápido. Mas fomos o mais longe que deu, atrás dele, pedalando com tudo. E aí perdemos ele de vista e não demorou nada, a noite caiu. De repente estava escuro. A gente no meio da mata, naquele bosque. E não tínhamos lanterna, a gente não sabia o que fazer, para que lado nós vamos, o que nós vamos fazer. Foi uma loucura, você não tem ideia. E nesse momento, começamos a ouvir vozes e ver luzes. E observando bem, escutando bem, a gente gritou para chamar a atenção e as pessoas pararam. E aí conseguimos chegar nesse pessoal e descobrimos que eram bicigrinos, que estavam também perdidos ali na floresta, tentando encontrar o caminho. E aí com mais pessoas nós seguimos juntos. Não demorou muito e a gente conseguiu chegar na cidade finalmente. A gente conseguiu ver que a cidade estava logo ali. E uma vez ali, já na cidade, pelo menos já não era mais tão escuro, nós estávamos na mata fechada, um baita de um alívio, você não tem ideia de como isso foi tranquilizador, a gente chegar lá na cidade. Não demorou muito, nós chegamos na pousada. E assim que a gente chega na pousada, quem que vem correndo em nosso encontro, super aliviados e rindo e felizes de ver a gente? Os coreanos, os coreanos. E aí eles começam a falar muito atropelados, eu falo, calma, devagar, o que está acontecendo? Bom, eles explicam que não tem mais lugar na pousada para nós. Acabou, já foi tudo tomado. E a regra lá é mais ou menos essa: quem está de bicicleta tem que seguir viagem, quem está a pé, eles dão um jeito. Mas como eles tinham falado para o dono da pousada sobre nós, que éramos brasileiros, que estávamos vindo e que era importante, que eles estavam super preocupados, que eles sabiam que a gente estava indo para lá hoje. Aí o dono da pousada ficou muito impressionado com isso e ele falou: olha, não se preocupa, eu vou receber esse pessoal. E aí ele nos levou para conversar com o dono da pousada, porque ele tinha um lugar para nós, não naquela pousada que era exclusiva para os bicigrinos, os peregrinos, enfim, mas numa outra pousada na cidade vizinha, também dele. Ele nos levaria lá após a janta. Super legal. É isso aí, pessoal, esse é o vídeo de hoje. No próximo episódio eu vou contar o que impressionou tanto o dono da pousada, porque isso foi interessante. E será que a gente consegue se livrar do peso extra em Roncesvalles? Não perca o próximo episódio. Até lá! É isso, gente. Foram vários antes, como vocês puderam ver no episódio, mais de um. E agora é o seguinte, 2023 está se apresentando um ano bastante conturbado, complicado, difícil, onde nós precisamos encontrar equilíbrio na vida. E a gente escreveu um livro, um e-book, que pode ajudar muito com isso. 5 passos para uma vida mais plena. Como que a gente consegue encontrar equilíbrio e paz dentro da turbulência? Né, Marcos? Exatamente. Então, se você tem interesse e quer saber um pouco mais
trabalhar na consciência, né? Sim, eu acho que a gente resolveu levar para vocês chances maiores de passar por essa turbulência toda através do conhecimento. Então a gente levou tudo isso para mostrar para vocês o que nos levou aonde estamos agora, que é acreditar, ter fé, fazer a tarefa de casa e ir em frente. Foi o que nós fizemos, ok? Isso queremos dividir com vocês. Exato. Então, se você tem interesse em saber mais, o link está aqui na descrição, no primeiro comentário. Vai lá. Até o próximo vídeo. Vamos ver onde essa história nos levou.